A paz do Senhor a todos vocês que têm participado conosco do canal Juninho Espírito Santo Dependência em Cristo. E é uma alegria estar com você com a lição de jovens, lição número 2, que vai continuar tratando a respeito do livro de Josué. Uma lição maravilhosa, onde nós pudemos falar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus tem feito também em nosso meio e daquilo que Deus vai continuar fazendo em nossas vidas. E a lição número 2, ele fala assim do chamado de um líder. É algo tão maravilhoso esse tema é tão tremendo, tão atual. A Bíblia em si é sempre atual, mas esse tema aqui, o chamado de um líder, ele vai trabalhar perfeitamente na sua vida, na minha vida, na vida de cada um que está assistindo esse vídeo, que você possa divulgar no nosso canal, que você possa compartilhar essa lição, que é uma pré-aula da lição de amanhã da Escola Bíblica Dominical. É uma pré-aula e nós pedimos para que você venha estar conosco até o final dessa lição. Lição número 2, chamado de um líder. Texto do dia. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo de número 9. Síntese da lição: Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates, os problemas, as dificuldades, as lutas e tudo aquilo que vem de encontro à tua liderança, à minha liderança. A introdução da lição fala que os líderes escolhidos pelo Senhor também morrem, mas a obra de Deus continua. Nesta lição, veremos que chegou a hora de Moisés partir. E nessa de Moisés partir, chegou a hora de alguém assumir o comando, assumir aquilo que Moisés havia começado. Diz aqui na lição, a coragem e determinação para conduzir o povo já faziam parte da personalidade do caráter de Josué, mas alguém precisava pô-las à prova, e esse alguém foi o próprio Deus aqui chamando, capacitando e aprovando Josué. Tópico 1. Um novo tempo. Moisés morreu. Aqui nós vemos nessa lição, comentando o que está escrito aqui, que por muito tempo serviu a Moisés com dedicação. Então Josué, ele trabalhava, servia Moisés, ajudava. E aqui nós vemos que o ministério de Moisés havia chegado ao fim. E quando chegou ao fim, diz aqui que a morte dele significava uma mudança importante na vida de Josué e de todo o povo. Toda liderança, quando existe uma mudança, ela passa a ter uma forma diferente de liderar. O líder, ele passa a ser diferente. O líder, ele passa a ser uma nova liderança. Então, tudo é mudado. Diz aqui, o tempo de caminhada pelo deserto, período em que colhia diariamente o maná, em que contava com a presença da nuvem, da coluna de fogo, para dar sombra ao povo, sob o sol e tal. Tudo isso chegou ao fim. O comentarista até fala assim, descortinava-se a chegada de um novo tempo de conquistas. Agora não era mais aquele tempo que eles estavam no deserto, aquele tempo em que viam o maná, em que viam a coluna de fogo, em que viam a sombra, a nuvem fazendo sombra, em que viam tudo aquilo que eles viram, embora Josué e Caleb que ficaram desse povo lá, mas eles presenciaram tudo isso. Aí agora aconteceria um novo tempo. Subtópico 2 diz assim, assuma a liderança. O Senhor falou com Josué, levanta-te, pois agora. Josué capítulo 1, versículo 2. Então agora Deus
chamando Josué para essa liderança, para assumir agora o posto de conduzir o povo que Deus havia prometido. Esse era um momento singular na vida de Josué, um homem acostumado a servir e que agora recebe uma ordem: dispar, levanta-te. Aí nós entendemos o chamado do Senhor, que muitos acabam querendo fugir, correr, quando Deus diz assim: ei, levanta-te, é a tua hora, é o teu momento, é a tua vez. Você vai ter que dirigir, você vai ter que conduzir, você vai ter que tomar uma posição. Agora você não vai mais só ajudar, agora você vai tomar a posição de assumir a liderança. E aqui nós vemos o comentarista dizendo aqui do tempo, que é o tempo Kairos, é o tempo de Deus. Quando chega esse tempo, pessoal, não adianta ninguém se levantar contra. Quando chega o tempo de Deus pegar e falar assim, é esse que eu vou usar agora, não adianta. E o pior é que existem pessoas, às vezes, que não chegou o tempo do chamado e querem assumir um chamado daquilo que ainda não foram comissionados por Deus. E aqui diz o texto assim: Josué nunca resistiu a Moisés, ou mesmo criticou, mas sempre manteve, inteiramente submisso ao seu líder. Aqui nós observamos essa submissão ao líder, que ele era submisso e chegou o tempo agora dele, era liderado, agora chegou o tempo dele liderar. Algumas pessoas, elas não conseguem ser submissas a um líder, elas não conseguem ficar abaixo de um líder, eles querem ficar acima, e é esse o grande problema de muitos. Mas Deus exaltou Josué pelo fato que Josué estava ali fazendo a obra do Senhor. No subtópico 3 vai dizer assim: tenha iniciativa. O terceiro comando de Deus para Josué foi: passa esse Jordão, tu e todo este povo. Josué capítulo 1, versículo 2. Tu e todo esse povo. A diferença que nós vemos aqui, que Josué tinha que entrar na terra prometida e todo o povo deveria estar juntamente com ele, diferente da promessa que ocorreu lá no deserto, e aquele povo pecou, errou, foi negligente e não sobraram ninguém deles ali. Agora não, deveria esse povo, independente de como aquele povo estava, da forma que eles estavam, eles deveriam entrar. Diz o texto aqui, o comentarista aqui: passar o Jordão significa o rompimento com o imobilismo e a tomada de posição. Chegou a hora de Josué seguir avante, ou seguir adiante. Josué deveria cumprir o chamado aqui. Diz aqui no Pense, quer dizer, por que Josué somente assumiu a liderança após a morte de Moisés? Moisés não poderia ter permanecido vivo? E aqui ele responde: Deus sempre tem um plano e ele nunca erra. Quando o fruto está maduro, deve ser colhido. Chegou a hora de Moisés, chegou o tempo de Moisés, e agora era o momento de Josué continuar a fazer aquilo que Deus chamou. Deus chamou Moisés por um determinado tempo, e agora, nessa nova maneira de conduzir o povo, agora era o momento de Josué. Tópico 2. Conselhos para a conquista. No tópico 2, ao subtópico de número 1. Não desprezes ninguém. Deus ordena a Josué conduzir este povo. Aqui é interessante, sobrou só Josué e Caleb daquela leva, daquele povo que era para a terra prometida, daquela geração. E agora havia algo diferente aqui. Independente de qualquer contingência, ele deveria levar o povo, uns murmurando, não reclamando, mas agora essa leva era para conduzir o povo para essa terra prometida.
Josué tinha o papel de não fazer acepção de pessoas. Moisés não fazia, não era isso, mas o mandamento do Senhor agora era que ele deveria levar a todos. Aqui nós observamos algo que precisa ser aplicado na tua vida, na minha vida, como liderança. Nós devemos conduzir todos, devemos levar todos, não devemos fazer acepção de pessoas. Quem vai fazer essa escolha, quem vai separar o joio do trigo, é o próprio Deus. Ele vai separar o joio do trigo. Mas eu e você, como líderes, devemos levar o povo, chamar a todos, convocar a todos. Quem vai fazer essa separação é o nosso Deus. E aqui ele diz assim: certamente no meio do povo existiam pessoas cobiçosas como Acã, temerosas, negligentes, pessoas de todo jeito, de toda forma, mas deveriam ser levadas. O Senhor não se surpreende com as limitações éticas, morais e espirituais dos homens. Ele sabe que eu e você erramos, falhamos, e Ele não surpreende-se ao ver eu e você errar, negligenciar. E era essa forma que Deus agora olhava. E aqui o comentarista também fala da sarça que Moisés viu no deserto do Sinai. E ele comenta sobre essa sarça, interessante, que era um arbusto comum, bastante comum naquela região, cheio de nós, não produzia frutos comestíveis, sua sombra não era grande, mas foi nele, exatamente na sarça, que Deus agiu ali, pegando algo que não tinha qualidade, algo que era comum. Deus fez ali a sarça arder. Ou seja, Deus usa quem quer, como quer, a hora que quer, da forma que quer. Deus pega aquele que não é para os outros e faz ser. Deus pega aquele que não chama tanto atenção aos olhos para mostrar quem é. Fez isso com Davi. Pegou e fez Davi rei. Alguém que olhavam e não davam nada, pois foi ele mesmo o rei. E aqui nós vemos as características pouco exuberantes daquela humilde planta eram suficientes para o Senhor usá-la gloriosamente naquele instante. Não é tremendo o que Deus faz? Subtópico 2. Não se esqueça de Moisés. Outro fato bastante interessante observado, fala inicialmente de Deus a Josué. Na fala inicial de Deus a Josué. Como eu disse a Moisés, como fui a Moisés, fazer conforme a lei que meu servo Moisés. Então aqui você vê 3 versículos dizendo de Moisés, lembrando de Moisés. Por que lembrando de Moisés? Para que Deus estava falando, olha, não esqueça de quem liderou antes de você. Não esqueça do líder que apareceu antes de você. E aqui eu destaquei nessa lição, destaquei muito aqui, dizendo assim, ó, é impressionante como há pessoas que por ingratidão ou receio quanto a serem questionadas ou comparadas à sua liderança, querem apagar a memória daqueles que semearam anteriormente no reino de Deus. O Senhor, porém, recomendou o legado de Moisés não fosse esquecido. É claro que depois ele fala de Paulo, que diz aqui que um planta, né? O que planta nem o que colhem são nada. Mas Deus que dá o crescimento. Mas é interessante que Deus dá o crescimento, mas o próprio Deus, ele adverte aqui, adverte o que? Josué a lembrar de Moisés. E o que nós vemos? Tantas pessoas que, o Juninho foi meu professor, não, eu não quero, agora eu sou melhor que ele, não posso. O fulano foi meu professor, não, mas ninguém deve saber. O fulano foi o meu líder, não, eu não quero que saibam que ele é o meu líder, porque eu sou melhor que ele. Então, há muitas pessoas, o comentarista cita aqui, eu concordo plenamente com o que ele falou. Há muitas pessoas que elas não querem dar honra àquele que foi anteriormente. Não querem dizer, olha, por exemplo, Escola Bíblica Dominical, o irmão Joeli, que era o tesoureiro da Escola Bíblica Dominical, foi o que me indicou para dar aula de Escola Dominical na classe Atalaia. E quem que era o superintendente?
pastor Álvaro Braz de Proença. Entenderam? E esse pastor foi e falou, não, agora você vai ser o segundo professor por enquanto. E depois acabei, o segundo professor abaixo do presbítero na época, conhecido como Madruguinha, filho do pastor Raimundo Madruga. Ele era o primeiro e eu fiquei de segundo dele. E com o passar do tempo se tornei o líder da classe Atalaia. E depois fui chamado a montar uma classe de juvenis, classe adolescentes, a classe que eu coloquei o nome, para a glória de Deus, de classe Estevão. Então são histórias que eu tenho, você que está me assistindo tem também, e você, jovem que está me assistindo, lembre do teu passado e não queira apagar, não queira tirar fora da tua história a quem você deve honrar. Deus primeiramente, porque é Ele que faz tudo, mas honrar as pessoas que foram antes de você. Quem era meu pastor? Pastor José Israel do Nascimento, pastor que me colocou de cooperador. Em seguida, quem foi meu pastor? Pastor em memória, pastor Aparecido Storben, que me colocou de diácono, me colocou de presbítero e me indicou a evangelista. Depois ele faleceu, mas aí veio o pastor Samuel e aceitou essa indicação e assinou embaixo, eu hoje evangelista e dirigente de uma igreja, porque quem me colocou? Pastor Samuel Azevedo dos Santos, que me colocou para cuidar de uma igreja que já fazem 2 anos e quase 6 meses que estou, não hoje, ontem acho que fez 2 anos e 6 meses que estou dirigindo uma igreja. São líderes que passam ou que estão na frente que nós não devemos esquecer. Nós não devemos esquecer os líderes. O comentarista diz aqui, para não esquecer, tem pessoas que não aceitam. Quem que me deu aula da ETAD no início? 4 anos de ETAD. Presbítero, irmão Abílio de Souza, que tem seu livro. Então, nós precisamos lembrar quem nos ajudou. Nós precisamos lembrar quem eram os nossos líderes. Sabe, tem pessoas que às vezes não aceitam ter sido liderado por A ou B. Cresceram, foram reconhecidos e não aceitam. Tem muita gente ingrata nesse mundo, você pode ter certeza. Mas você não seja. E Josué não era assim. No tópico 3, diz assim, viva, pregue e medite nas Escrituras. Josué 1, 7 e 8, veremos que Deus estabeleceu 3 princípios importantes. Que quais são? Fale a respeito da lei. Aí eu me lembro do Salmo 119, versículo de número 9, 10 e 11, para meditar na lei, para guardar no coração. O Salmo 119 fala isso. Mas Josué estava ensinado agora a continuar naquilo que Deus entregou para Moisés. Ele continuar seguindo. E aí ele diz, esse é o número 2. No número 1 era, seja fiel ao determinar que Josué deveria cumprir a lei mosaica, todas as leis. Depois ali, falar a respeito da lei, que é o que eu comentei agora. E o terceiro, prepare-se, quando o Senhor ordena a Josué meditar no livro santo, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Ele era para conduzir o povo. Esses 3 princípios não poderiam ser negligenciados, pois deles derivariam todo o sucesso da jornada rumo a Canaã. Desculpa, às vezes eu me perco um pouco aqui na leitura, porque minha visão não anda bem. Mas em nome de Jesus, você vai orar por mim, eu vou sarar disso. Amém? E aqui nós vemos todos os mandamentos, tudo aquilo que Deus ensinava a Josué. Que Josué deveria fazer aquilo que Deus tinha ensinado para Moisés. Moisés fez. E agora Josué deveria fazer também o mesmo. Vamos ver se iluminamos aqui um pouco. Deus disse que todo homem é como a erva e sua glória como a flor do campo, que logo são esquecidos. Sendo assim, por qual motivo Moisés deveria ser esquecido? Não, ele não foi esquecido, ele foi lembrado. Era para sempre lembrar dele. Mas agora
até ele conta aqui ponto importante, embora a vida dos homens, bem como a repercussão de suas obras tenha curta duração, o povo de Deus deve cultivar a memória daqueles que deixaram sua contribuição. Nós devemos lembrar de todos os homens que deixaram sua contribuição. Tá? Reconhecimento, compromisso e promessas é o tópico e último, o 3. Não te mandei eu, diz Deus para Josué. Deus anelava que Josué tivesse convicção. Ei, Josué, Josué, acorda, eu não mandei você? Vá. Ele precisava desse empurrão. Quantos de nós, às vezes, precisamos ouvir uma profecia ou Deus falar fortemente em nosso coração para nós caminharmos no meio dos embates, das batalhas, das guerras? Deus usa alguém para nos dizer: ei, eu te chamei. E aqui ele diz: não te mandei eu? Deus anelava, então, chamar a atenção de Josué para quê? Prevenir eventuais crises existenciais, que são armas do mal. Às vezes o inimigo coloca na nossa cabeça: não é você, é outro. E às vezes nós precisamos disso para a nossa vida. E aqui Deus falando: não te mandei eu? Então Deus garantindo a Josué a responsabilidade que ele estava no comando ali. No subtópico 2, dê o seu máximo. Em todo chamado, o Senhor sempre pede um compromisso. Esforça-te. Ou seja, dê o seu máximo. Esforça-te. Essa expressão é repetida 3 vezes nos versículos 6 e 7 e 9. Caberia a Josué, portanto, dar o melhor dele. Eu e você precisamos dar o nosso melhor. Se nós não conseguimos, mas que nós façamos o melhor. Eu não consigo tanto, que eu não enxergo bem, eu não faço. Mas faça o teu melhor. Então Deus nos chama, Deus nos capacita e Deus nos dá empurrão, vai lá. Muitas pessoas se envolvem com tantas distrações que fazem com que a energia para fazer as atividades de Deus, elas sejam divididas. E Deus tem nos chamado para fazer. E Ele capacita. E Ele vê o teu e o meu esforço. Subtópico 3, promessas. Junto com o seu chamado, o Senhor faz maravilhosas promessas a Josué. Dentre elas, podemos citar prosperidade, a derrota dos inimigos e a presença de Deus. Pois o Senhor disse: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dado, como eu disse a Moisés. Então, prosperidade para ele. Derrota dos inimigos. Ao mencionar: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Então, era a promessa de Deus. E a presença de Deus: não te deixarei, não te desampararei. Então, assim Deus vai fazer na minha liderança, na tua liderança. Não vai nos desamparar. Deus vai nos conduzir, Deus vai assumir toda a bronca que alguém tentar contra você, todo problema que alguém se levantar contra você. Deus, Ele vai assumir, desde que eu e você estejamos fazendo a vontade de Deus. Nos chamou, façamos. Reconhecer o seu chamado diante de Deus não seria algo perigoso na medida em que, sendo homem fraco, tal circunstância poderia fazer emergir vaidade e arrogância em você? Olha, quando Deus nos chama, Ele sabe do que nós somos capazes. Ele nos capacita e sabe do que somos capazes. Se eu e você não sairmos da presença de Deus, continuar louvando, dando glória para Ele, isso não vai, essa vaidade, essa arrogância não vai nos atacar. Não vai fazer mal para nós. Nós vamos olhar e falar: não, é Deus, é glória para Ele, é honra para Ele. Então, quando Deus nos chama, nós, se continuarmos na presença de Deus, nós não vamos dar espaço para a vaidade nem para a arrogância. E nós vamos dar espaço para a glória e para a honra do Senhor. Conclusão: o livro de Josué começa com a determinação para que ele assumisse a liderança. Haja vista esse ser o ponto de partida de qualquer empreitada. Se não existisse um líder vocacionado por Deus, que possuísse profundo senso de compromisso com o Senhor e a sua palavra, Israel sofreria tremendo revés em sua jornada. Entretanto, estando à frente um homem fiel e corajoso, o povo se encheria de fé e a vitória estaria garantida. Deus quer isso na minha vida, Deus quer isso na tua vida. Que sejamos homens e mulheres de Deus, líderes
vocacionados, comprometidos com o Senhor. Deus abençoe a tua vida. Continuo pedindo para você, inscreva-se no canal Juninho Espírito Santo Dependentes de Cristo, curta esse canal, curta o vídeo, me ajuda a divulgar. A aula já é amanhã, estou fazendo esse vídeo agora à tarde, sábado, que você nos ajuda a divulgar, tá? E mais uma coisa, inscreva-se no canal Juninho, é um canal novo que eu fiz ontem esse canal, que é o canal Juninho, é um canal para criança, Juninho Kids, tá bom? Nos ajude aí a divulgar, estaremos logo postando vídeos e que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. A paz do Senhor, um abraço, até. Honre o teu líder, não esqueça disso, tá? Honre, que Deus vai te honrar, que Deus vai te abençoar. A paz do Senhor.